Partido dos Trabalhadores, Ronaldo Medeiros. Tenho aqui a minha companheira de bancada, a jornalista Natália Barros. Seja muito bem-vinda, Natália. Seja muito bem-vindo, deputado Ronaldo Medeiros. João e Natália, obrigado pelo convite, né, que é importante esse espaço, né, para a gente prestar contas e debater aí os temas que vocês vão propor aqui para a gente. Ronaldo, vamos começar, como diz a história, né, Natália? Começar do começo. Quem era o Ronaldo do INSS, que ingressou na vida pública há quase 2 décadas, e quem é hoje Ronaldo Medeiros? Traça esse paralelo para a gente. João, vê só, eu começo minha vida política, né, com 16 anos no Colégio Estadual, hoje Escola Estadual Humberto Mendes, em Palmeira, um Grêmio Estudantil. A gente, assim, cheguei a ser suspenso, tal, por reivindicações naquela época. Nós fundamos um Grêmio, que era Estudantes Unidos em Ação, e fizemos lá ali um trabalho. Aí eu saio do Humberto Mendes, que Palmeira dos Índios não tinha na época, né? Eu saí ali em 82, 83, de Palmeira. Não tinha faculdade, não tinha emprego. E eu vim aqui para Maceió buscar sobreviver, né? Minha família era de agricultores, né? Meu pai e minha mãe, e eu vim para cá. Eu chegando aqui, a gente passa num concurso público, né? Eu volto a Palmeira. Palmeira teve lá um escândalo na Previdência, uma intervenção da Polícia Federal, foi praticamente todo mundo demitido. Eu faço o concurso e passo, e eu assumo, né? Com 18 anos ainda, 19 anos ali, nós assumimos esse cargo. E lá eu já entro numa associação. Em 84, nós não tínhamos ainda sindicato no serviço público, era proibido. A Constituição da época não permitia. 88 foi que essa Constituição nossa, que está vigente até hoje, ela permitiu que sindicatos, não é, eles existissem no serviço público. Eu passei a atuar numa associação, que era a ASPA, dos servidores da Previdência. E em 86, nós fizemos a primeira greve do INSS em Palmeira. Foram 15 dias que nós conseguimos lá, né, paralisar, engrossando o movimento nacional. Nós fundamos, eu sou um dos fundadores do Sindiprev, né, quando a Constituição permitiu. Nós fundamos, no ano seguinte, em 89, nós fundamos o Sindiprev. Eu sou um dos fundadores da CUT, da CUT. Eu fui do movimento estudantil universitário, não é? E daí nasce, não é? Sempre inquieto, Ronaldo, na política. Sempre. E em 82, em 90, o INSS fecha as portas, 90, já entrando nos anos 2000, 99, fecha as portas para indicações externas de superintendente, de dirigentes do INSS no Brasil todo, e abriu seleção interna com a UNB, tal, currículo, entrevistas, dinâmicas que a universidade fazia. E eu me inscrevo ali e a gente consegue ter êxito, né, em 2002. 2000 eu não consegui, em 2002 a gente consegue, e nós fomos indicados, né, era lista tríplice, aí cada um ia buscar apoio para as indicações. Nós conseguimos em 2002 e nós ficamos até 2010. Nesse período, né, nós tínhamos 8 agências no Estado. A gente deixa o INSS, claro, teve o governo Lula, que sem ele também a gente não fazia. Mas teve o trabalho da equipe aqui de Alagoas. Nós deixamos o INSS com 42 agências no Estado, né? Sai de 8 para 42 em 8 anos. Assim, isso significou muito para os trabalhadores e trabalhadoras, né? Principalmente da área rural, que tinha... Você imagina alguém que saia de Pão de Açúcar, eu brinco sempre que esse caso é real, a pessoa anda ali 200 quilômetros quase para Arapiraca, chega lá, esquece um documento, voltava para Pão de Açúcar, voltava para lá. Era uma dificuldade muito grande nesse atendimento. Hoje, Pão de Açúcar e várias cidades é quase uma agência para 2 cidades no Estado. Isso facilitou muito, né? E daí vem, você falou aqui, vem o nome Ronaldo do INSS pelo trabalho que... As pessoas perguntavam, quem é esse Ronaldo que é candidato? É o do INSS. É do INSS. E a primeira campanha eu disputei como Ronaldo do INSS. Na segunda já... Foi como Ronaldo Medeiros. A legislação, né, até tinha vedado, não é, Ronaldo? Utilizar siglas, né, públicas para nome de campanha. Sim, e tal. tinha. E como foi essa migração, Ronaldo? Essa institucionalizar o Ronaldo Medeiros, que o Ronaldo do INSS lhe acompanhou durante todos esses anos. Já tinha um caminho traçado, né, João? Aí para fazer essa mudança. Foi interessante, Natália. Eu pós-campanha, na outra semana, eu tenho o costume de voltar para agradecer os votos. E eu parei aqui tinha acho que era um antigo Bom Preço ainda aqui. Eu entro ali, indo para Palmeira, eu tinha uma reunião lá para agradecer, e eu compro uma revista. Não lembro se foi Isto É ou foi a Veja. Aí saí folheando a revista na viagem,
Quando eu olho, tem lá um tal de Ronaldo do INSS, ganha a campanha usando o nome, e me colocou que eu só tinha ganho a campanha pelo nome com o INSS. Eu disse, eu vou mudar esse diacho desse nome. Na próxima, se for candidato, vai ser Ronaldo Medeiros. Tanto é que na plaquinha lá já, que quando eu assumi na Assembleia, estava Ronaldo Medeiros. E fiz um trabalho na época, esse era Orkut, não tínhamos aí no site, que a gente usava muito, né? A gente não tinha ainda a facilidade que tem hoje. Fui fazendo um trabalho, depois surgiu o Facebook, o Instagram, e ficou. Né? Hoje, algumas pessoas lembram ainda do Ronaldo do INSS, mas o que ficou... E também, na época, tentaram, né? Aqui, o Ministério Público Eleitoral, em 2010, ele entrou contra o nome, mas não deu tempo aí, eu terminei disputando como Ronaldo do INSS. Ronaldo, e tratando agora das questões políticas que estão postas aqui em Alagoas, você é candidatíssimo a comandar o Partido dos Trabalhadores aqui no estado de Alagoas. Como surgiu esse anseio, essa vontade de comandar a sigla dos trabalhadores aqui em Alagoas? Nós temos um grupo que tem 30 anos que está no poder, né? Assim, continuamente. Isso não é bom para a democracia, não é bom para nada, né? Principalmente um partido político. Ele surge esse anseio, que não é só um anseio nosso, é um anseio de um grupo hoje que é muito sólido, um grupo grande, não é só o Ronaldo Medeiros, é um grupo grande, um grupo que conta com várias forças internas dentro do Partido dos Trabalhadores, que querem, que anseiam, que até exigem uma renovação no partido. O partido, quando ele passa 30 anos com o grupo, ele cria vícios, né? Não se torna democrático a atuação, que você termina, é bom que mude, não é? E esse anseio de mudança fez com que a gente lançasse o nome, né? Mas isso foi toda uma construção, não é? Hoje, os apoios que nós temos, que esse grupo que é um grande, que se reuniu, foram conversas aí de anos, aí 2, 3, 4 anos de diálogo, a gente maturando esse projeto de um grupo que enfrentasse. Aliás, né, nesses 30 anos, praticamente não existia eleição, né? Porque existiam algumas disputas, mas de uma forma muito desigual, né? Você tinha um gabinete de alguém que ajudava, né, que patrocinava, que estava ali muito ligado ao grupo atual, né, e terminava esmagando os outros grupos, né, políticos e pessoas também que nós temos lideranças no partido. E, Ronaldo, como é que você vê hoje esse grupo, essa permanência desse poder, e lançando, por exemplo, o nome da Daphne Orion, lançando da Hélida Miranda? Como é que você vê esse mesmo grupo que está no poder lançando outra candidatura? Pessoal, é natural, né, que eles queiram se perpetuar, eles e elas, né? Eu respeito todas as duas companheiras, você falou aí. Não é nada de pessoal, nem contra um. Pelo contrário, né, são mulheres, são militantes, né, são lideranças. Agora, o grupo que lança, o grupo que está por trás, o grupo que apoia, não é um grupo viciado. Ora, se você não fez em 30 anos, você pode prometer o quê agora? Né? Vai fazer o quê? Você teve 30 anos para fazer. Eu creio que seria natural haver uma composição no partido, né? Que houvesse uma união no partido, a gente lançar um grupo. Agora, um grupo diverso, um grupo plural, né? Um grupo que não tenha alguém que mande, que seja dono. Né? E é essa a nossa proposta. O PT, né, hoje em Alagoas tem dono? O PT hoje tem um dono, sim, né? O partido gira em torno de um gabinete, que é muito errado isso, né? Não tinha nem necessidade disso. Eu creio que esse grupo poderia ser bem mais amplo, né? Eu creio que esse gabinete, que esse mandato do deputado federal nosso, ele poderia ser muito mais forte se agisse de forma mais democrática, mais transparente. Nós poderíamos ter um PT bem mais forte sem necessidade dessa disputa que está tão intensa, né, nessa eleição. Até porque hoje é uma correlação de forças, né? Hoje existe um grupo que faz oposição que tem hoje um poder de resposta também. E por que, Ronaldo, esses grupos eles não se alinham, não se afinam? Você fala do gabinete federal, que é o do deputado Paulão, e o seu gabinete é o gabinete estadual, Assembleia, Câmara Federal. Por que esses dois gabinetes importantíssimos do Legislativo em Brasília, do Legislativo em Alagoas,
não sentam, não alinham, e essa disputa que era interna Cópolis, podemos dizer assim, ganhou as ruas, ganhou a imprensa? Por que esses grupos não sentam e não convergem em torno de um nome, por exemplo? Nós fizemos essa proposta, João, né? Te dizer. Surgiu um documento de alguns militantes históricos do partido, né? Pedro Verdino, Pedro Montenegro e outras companheiras, pedindo a unidade. E nós nos reunimos com esse grupo e nós vamos fazer essa reunião, sim. Agora, não pode ser uma reunião do deputado Ronaldo com o deputado Paulão. Tem que ser uma reunião ampla. Nós colocamos isso sempre. Não é? Se vier 5 de lá, nós colocamos o nosso grupo aqui, 5 de cá. Para não ficar um acordo só entre dois e depois você fica... Um diz que fez, outro diz que não disse, outro diz que foi assim ou que não foi assim. E nós propusemos isso diversas vezes. Não é? Houve uma figura nossa que quis fazer um termo de conduta para a gente, né? Para a gente fazer um acordo da campanha. Eu assinei esse documento. O outro lado, ele se leu o documento, nunca deu resposta, né? Então, nós fizemos diversas tentativas. Vocês fizeram sinalizações no sentido de querer uma unidade? Agora, uma unidade, sim. Uma unidade ampla, uma unidade discutida coletivamente, não discutido entre dois parlamentares. Você abriria mão da cabeça se houvesse essa unidade? Nós estávamos dispostos, sim, lá atrás, a discutir nomes, não é? Para o partido que tem. Né? O partido é o maior partido de esquerda, né? no Brasil, um dos maiores partidos do Brasil hoje. É o maior partido, né? No Brasil, um partido que tem alma, que tem caminhada, que tem toda a sua... Tem uma militância, né? que construída aí há mais de 40 anos. Só que você também não pode ficar refém, né? do poder, né? de alguém que quer impor nomes. E por isso que nós, durante esse processo, a gente saiu caminhando e nós chegamos, né? O grupo chegou ao consenso que seria o nosso nome, né? Juntamente com outros companheiros que vão compor o partido. Né? É um partido democrático, porque é proporcional. Né? Que as duas chapas que tem aqui em Alagoas hoje, que estão aí em tese disputando, né? E será no dia 6 de julho, elas vão fazer parte do partido. Se um tiver 55%, outro é 45%, os cargos são divididos proporcionalmente. Né? Então, essa convivência ela tem que existir. Né? Ela vai existir dentro do partido, agora de uma forma muito democrática. Hoje, o grupo que está tem 70%, 80% dos votos no partido. Né? Isso até acomoda, isso é ruim. E, na próxima, isso não vai acontecer, de certeza. Né? A partir do dia 7 de julho, a realidade do Partido dos Trabalhadores em Alagoas vai ser uma realidade completamente diferente da que nós estamos vivenciando hoje. E é o partido do presidente da República, né, deputado? Então, assim, o que falta para o Partido dos Trabalhadores aqui no nosso estado? Ele ter mais protagonismo, ter uma presença mais firme, mais consistente? O senhor pode trazer aqui alguns pontos, ou de repente até associar mesmo a esses 30 anos aí que está na mão, né, como o senhor bem trouxe, nas mãos de uma pessoa, de um mesmo grupo? Tem como associar esses motivos? E aí, Natália, pegando esse gancho, o próprio deputado Ronaldo Medeiros se lançou como pré-candidato a prefeito de Maceió no ano passado e retirou a sua candidatura, né? Indo nesse cenário, né? Foi também motivado por essa falta de apoio, deputado? Vou responder as duas perguntas aqui. Primeiro, PT na Bahia, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, tal, prefeitos, tal. Aí você sobe Sergipe, senador, governador, federais, estaduais e por aí vai. Aí eu vou pular aqui Alagoas, Pernambuco, uma senadora e um senador federal, Ceará, Piauí, Maranhão, todos o PT é muito forte aqui no Nordeste. Alagoas é uma ilha. O grupo político que está hoje levou o partido a quase a inanição aqui em Alagoas. Né? Nós temos um estadual e um federal, né? E você veja, o nosso federal, quem teve mais votos na chapa depois dele, foi do partido mesmo, foi 3 mil votos, né? Foi a Coronel, se candidatou. Eu tive uma votação também, o segundo colocado, o Paulão teve 65, 66 mil votos, o segundo foi 3, 4 mil votos. Eu tive 35.883, 36 mil votos,
o segundo foi 7 mil votos. É uma diferença muito grande, a gente não está formando lideranças. Não é? Nós temos que fazer um trabalho aqui em Alagoas. Maceió foi a única capital do Nordeste que não deu a vitória ao Lula. E esse discurso de dizer porque Maceió é de direita, tal, esse discurso não existe. Nós, da esquerda, que temos que ter a capacidade de trazer, porque Alagoas, Maceió já elegeu Cátia Borne, Ronaldo Lessa, foram os dois 16 anos de mandato, com perfil, com a caminhada de esquerda, não é? São os dois brilhantemente comandaram e ganharam aqui em Alagoas. Nós temos que voltar àquele PT. O PT hoje se afastou dos movimentos sociais aqui em Alagoas. Se afastou do movimento estudantil. Se afastou do movimento sindicato. Né? Eu vim agora de uma reunião com a CUT, Sindicatos Vigilantes, a Hilda, né, que é da CUT, mas é originária do movimento sindical rural, né, que declarou apoio para a gente. Né? Nós temos aí, não é o sindicato, mas são as pessoas que representam. Não é? Nós temos aqui o Sinteal, que é um grande sindicato, que as pessoas que estão lá, não é o sindicato, são os dirigentes, são os militantes ali. Nós temos o Sindiprev e outros sindicatos que estão nos apoiando, né, nessa caminhada. Então, o partido tem que discutir, ao invés de ficar se fechando internamente, não buscando a sociedade, que a gente nasce, né, o partido nasce da igreja, nasce de sindicalistas, nasce de intelectuais, nasce de professores. Ele perdeu aqui em Alagoas essa origem, esse contato. Perdeu a identidade, deputado? Eu diria que a identidade não, porque nós somos muito fortes nacionalmente. Mas se fosse depender desse grupo aqui em Alagoas, né, grupo fechado, e nós temos também aqui companheiros e companheiras que não deixou a perder essa identidade. Mas nós temos que resgatar aqui o partido. Nós temos, não é só renovar, temos que fazer um resgate, uma reconstrução do partido. Né? O partido não pode estar saindo em blogs ou militantes nossos, né, denunciando irregularidades, para ser assim bem suave, no partido. Nós temos que ter um partido aqui que ele tenha, né, e seja exemplo aqui em Alagoas. Que a gente foque as energias para ganhar a próxima eleição aqui no Lula em Alagoas e principalmente em Maceió. E nós temos que cobrar isso também dos nossos aliados políticos aqui. Nós não temos que cobrar secretarias ou ocupar espaço, se for o caso. De escolher, temos que escolher. Nós queremos, sim, o engajamento total para a gente ganhar a eleição do partido aqui em Maceió, que isso é muito simbólico para a gente, não só para Alagoas, mas para o Brasil todo, a gente mostrar que Maceió, não é, que esse diálogo com a sociedade, ele passa a existir. Agora, para isso, a gente tem que, não é, vestir, calçar o sapato da humildade e ir para as grotas, ir para a periferia, e nos sindicatos, e nos movimentos sociais, e na universidade, dialogar com professores e com estudantes. Nós temos que reconstruir essa ponte, não é? Nós temos que democratizar, oxigenar essas relações. Quando um partido decide somente num gabinete por 2 ou 3 pessoas, qualquer instituição, ela tende, não é, a se isolar, a ficar no ostracismo e tende a ir definhando, não é? Tende a ir reduzindo a inanição. Então, nós temos que abrir as portas, né, para novas lideranças, dar oportunidade às que já existem aqui em Alagoas para falar, se posicionar, e a gente colocá-los em vitrines. Não é? Nós temos secretarias, hoje o PT tem, e colocar pessoas que têm um potencial técnico, mas também que têm um potencial político, para quando o partido precisar, eles estarem ali. E para a missão. Quando você coloca pessoas que só têm compromisso com o emprego, não é? Em representar um grupo que indica secretário de partido, e do PT principalmente, não pode estar representando somente um grupo político interno do partido. Ele tem que representar a sociedade. Nós temos aqui a Secretaria das Mulheres, vou te dar um exemplo aqui. Maceió, Alagoas, é um estado violento ainda. Nós, homens, ainda cometemos aí vários e vários crimes contra as mulheres. Não é? Temos que trabalhar isso em escolas. A secretária tem que ir com a equipe lá na educação. Vamos fazer um projeto aqui para a gente discutir isso com os alunos, com professores, com os pais dos alunos. Porque um jovem ali que está
tendo, né, oportunidade de discutir temas como esse, contra a violência contra a mulher, ele leva isso para casa para o pai, ele leva para os amigos, desperta, mostra isso. Né? Isso é um trabalho. E nas delegacias, apoiar, ter política pública para apoiar as vítimas, né, da violência, dialogar com as mulheres, procurar o aparato policial para ser cada vez mais rígido. Como essas escolhas são feitas, deputado Ronaldo, dentro do PT? Eu não sei. Eu sou do partido parlamentar, eu não sei. Você já foi consultado para alguma indicação, por exemplo? Não. Eu até cobrei, né, agora, no início do governo Paulo Dantas, antes, que houvesse um diálogo entre a direção do partido e o partido, né, as bases do partido, para a gente até poder opinar, né? Porque a secretaria nunca foi ouvir o que é que o partido quer da secretaria, o que as mulheres do partido querem, o que é que a gente quer como atuação, que propostas nós temos para a secretaria, né? E tem, o meio ambiente é a mesma coisa, né? O que eu falo de um, eu falo também da outra. Então, nós temos que democratizar esses espaços e criarmos, se nós não tivermos políticas públicas para implementarmos, pedir apoio ao Estado, né, e buscar recursos na União, é melhor não ocupar esses espaços. Por quê? É melhor cobrar que o governo implemente as ações necessárias, não é? Mas hoje essas secretarias, elas estão com o partido e cabe ao partido, não é, buscar encaminhar e cobrar as situações juntamente conosco. Agora, se não escuta, se o partido, se essas indicações, se quem está lá só deve, não é, a um grupo, a uma pessoa, aí é diferente. Você reduz muito o poder de uma secretaria. A gente está falando de governo do Estado, né? O senhor foi líder do governo Renan Filho. E a diferença, qual a diferença entre Renan e Paulo Dantas? Renan Filho e Paulo Dantas. Vou te falar, quando o grande desafio do Paulo, né? Você vai suceder um governo não é, o governo é 100% perfeito, nem o governo é, né? Nem é o do Lula, não é de ninguém. Mas o Renan fez um trabalho aqui que ele modificou, transformou a Alagoas. Quando eu digo Renan e o grupo político, porque sozinho também, o governador sozinho, sem a Assembleia, sem os parceiros, né, sem a bancada federal, sem o Senado, ele não poderia, sem os votos que teve aí, sem os prefeitos, vereadores, não poderia ter feito aquilo sozinho. Mas foi um governo que foi um marco para a gente. Não é? Pavimentou o desenvolvimento, Ronaldo. Na segurança pública, eu pedi CPI aqui, na época do governo Theo Vilela, para apurar aquele grupo que veio de Brasília para cá, aquele grupo que veio do Ministério. E era o governo da Dilma ali. Mas eu pedi aqui, eu não me conformei com a forma de atuação. Era o Brasil sem violência, não sei, que eles implementaram aqui, não lembro hoje. O Renan, em 2, 3, 4 anos, conseguiu reduzir aquilo. A Alagoas está bombando no turismo. Ninguém vai para um local que tem violência. Você não leva sua família, não leva seu pai, seu filho. E hoje Maceió, Alagoas, é um estado, não é, que saiu. A Maceió é uma das capitais mais violentas do mundo. Na segurança foi isso. Indústria, nós tivemos aqui um avanço muito grande com a vinda de indústrias aqui para Alagoas. Você pega o turismo, cresceu aí e cresceu muito. Na saúde, né, foi uma grande revolução na saúde. Construção dos hospitais. Construção de hospitais e UPAs aqui. Tanto é que na pandemia Alagoas não foi, né, assim, tão cruelmente, né, que a pandemia afetou o mundo todo. Mas aqui eu vi pessoas vindo de outros estados serem atendidas aqui, né, vindo de aviões, porque os outros estados não tinham condição. Aqui, quem morreu, claro, foi a pandemia, mas não foi por falta de assistência pública, que aqui nós tivemos aqui um atendimento muito bom, né? Principalmente ninguém constrói hospital de um dia para o outro, mas pelo planejamento que o Estado vinha fazendo. Economicamente, o Estado, socialmente, é o Estado que mais traz pessoas, que mais tira pessoas da pobreza extrema e traz para esse mundo de você ter o pão, ter o feijão, ter as refeições todos os dias, não é? Trazer essas pessoas. Um Estado que gera emprego. E o Paulo teve essa grande capacidade de continuar com esse trabalho. Por quê? E o Paulo sempre diz isso, não tenho essa vaidade de querer dizer nada que
passou não presta, eu vou fazer o novo. O que foi bom, o Paulo continuou, e o Paulo melhora mais ainda, na minha opinião, os índices, e continua com esse trabalho. Esse trabalho de continuação ele é importantíssimo, não é? Num governo, e não só continuar, mas está inovando, está buscando soluções, buscando estar mais próximo. O Paulo cria o 13º, né, do CRIA. O Paulo continua construindo creches, e vai construir agora, até o próximo ano, 57 novas escolas em Alagoas. Vai construir, já está construindo, terminando, 3 campos da UNEAL. Reforma, né, a Uncisal. Continua realizando concurso público. E tudo isso não é fácil você fazer isso em um governo. Né? Um governo tem também seus problemas. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade, viu? Eu não apoio o governo somente quando eu estou fazendo acordos lá, em reuniões. Eu coloco isso para fora também, porque tem gente que faz acordo entre 4 paredes, mas quando chega para fora, critica governo, né? Cobra governo, quer soluções mirabolantes. Eu participo do governo por uma convicção política, porque eu entendo que o governo é um governo que está fazendo e está trazendo melhorias para o povo de Alagoas. Isso é, hoje no Brasil, nessa Escola 10 que o Renan implementa aqui, ele hoje é o pé de meia do governo federal. Se nacionalizou. Aqui trouxe mais de um ano para o outro com o Escola 10 aqui, com esse recurso que ele coloca na mão do aluno. Mais de 40 mil alunos que estavam fora da rede pública. No outro ano foi um susto. Eles vieram, né, para o governo do Estado, vieram estudar. Não é? Então, é essa Alagoas que a gente quer que ela continue, não? Alagoas que tenha projeto, e projeto voltado para o público. Você, quando constrói hospital, combate a marginalidade, que investe em segurança pública, não é? Você, quando investe no turismo, na indústria, você está trabalhando, isso é um trabalho público. Deputado, voltando um pouquinho para 2024, por que a sua candidatura a prefeito de Maceió foi rifada? Deixa eu te falar. Nós, ali, o meu candidato era o deputado Paulão, não é? Sim. Quem te queira ou que não, né? O deputado tem toda uma história dentro do partido, né? A gente pode divergir, mas eu não posso cometer injustiças com isso, nem posso, não ser injusto. E numa reunião do PT, em um hotel aqui em Maceió, ele disse que não era candidato, que não queria ser candidato, que seria candidato a senador. Eu me assustei porque eu não sabia desse desejo, nem eu, nem ninguém que estava naquele momento ali, em torno de 30 pessoas, 20, 30, que sabiam que ele era. E alguns lançaram o meu nome e o da Hélida na época, ficou eu e Hélida. Mas depois eu fui para uma reunião política e o pessoal do que está hoje na direção do partido, eles me exigiram, ou você... a gente apoia seu nome, se você não participar do próximo ano, que é agora, da eleição interna do Partido dos Trabalhadores. Ali eu vi que a minha candidatura estava morta, que eu não ia ter apoio, né? Nem eu ia desistir. Uma condicionante para você se lançar candidato a prefeito seria não participar do jogo interno do PT? Do PT. E uma coisa não dialogava com a outra, e eu nem sabia também se o meu grupo teria nome ou não, né? Era uma proposta ali, mas... Com um ano na política é muito dinâmico. De um dia para o outro muda, você imagine 365 dias, 500 dias que isso iria acontecer. E ali eu desisti de colocar meu nome, não é? Que eu creio, sem nenhuma, João e Natália, sem nenhuma, assim, nenhuma arrogância, que se tivesse meu nome ali, eu creio que a candidatura do MDB ela não iria sair. Eu creio que nós iríamos buscar o apoio. Uma disputa polarizada, de um lado JHC e Bolsonaro, do outro Ronaldo Medeiros e Lula, polarizar essa disputa? Eu creio que seria assim, não é? Mas o PT faz uma opção, na minha opinião, muito ruim. Eu apoiei, levei para a Assembleia, mas o companheiro Ricardo não tem esse perfil. Não é? Se nós tivéssemos que lançar uma Daphne, pronto, ali, né? Já que o deputado Ronaldo, eu não quis caminhar, né? Não quis ceder nessas exigências que foram me feitas, colocar outro nome. Mas o nome já foi um nome que não tinha saído tão bem, né, na última eleição, que também não conseguia, pelas pesquisas aqui, engajar, né, ou seja, fazer com que o eleitor fosse votar. Né.
Eu creio que, pelo mandato até, não é por nenhuma questão extra, eu ou o Paulão, nós seríamos os melhores nomes. Visibilidade, aqui. notoriedade. Visibilidade que o mandato nos dá. Natália Barros. E agora falando em... Você foi para trás, agora a gente vai para frente, né? Falando em 2026, deputado, o senhor já enxerga, né? O senhor está muito provavelmente focado nessa disputa agora, interna, do PT, mas já começa também a se movimentar para 2026, já olha aí, já quer dar um voo mais alto, fazer um voo mais alto. Como é que também estão as projeções para a disputa de 2026? Primeiro, né, eu te falei aqui, Natália, o principal aqui é a eleição do Lula. Né? Nós não podemos perder esse projeto. Nós passamos aí 6 anos sem o governo do PT, a gente viu o desastre que aconteceu. Né? Hoje o Brasil vive quase um emprego pleno. Né? Nós temos aí, na Assembleia, é engraçado que eu tenho recebido poucas pessoas perdendo emprego. Mas antes, naquele período que entrou o Temer e depois o Bolsonaro, a gente viu o aumento do desemprego, o aumento da violência, né? Porque a pessoa desempregada, a saúde muito castigada, a educação pública muito castigada, né? Eu creio que o Lula. Depois, nessa questão, eu estou muito empenhado hoje, como você falou, nessa eleição interna do partido, né? Estou muito assim, porque não é só pensar em ganhar, não é? A gente tem que ter todo um apoio, até para você depois ter politicamente, não é? Você ter condições de implementar aquilo que você propôs. Não é? A gente vem propondo aí uma série de modificações, de transformações, principalmente na nossa relação com a base, na nossa relação com os agentes externos do partido, inclusive que não são filiados ao partido ainda. Né? Nós temos que... Vamos lá na universidade, vamos sentar com estudantes, vamos sentar em Delmiro, que também tem universidade, sentar em Arapiraca, sentar em Penedo, sentar em Maragogi, né? Sentar com o MST, sentar com sindicatos, que nós temos uma base de sindicatos muito grande, né? E mostrando para a sociedade. Se nós tivermos secretarias, levarmos as secretarias para escutar primeiro o partido, fazermos audiências públicas, né, nas cidades, né, ou consultas públicas nas cidades, para saber o que é que a mulher de Delmiro Gouveia tem a falar, tem a sugerir para a secretaria, o que é que o partido de Delmiro Gouveia, né, eu digo Delmiro como ali o Alto Sertão, o que é que aqui em Maceió, não é, a mulher lá da periferia, da Grota, não é, que é vítima de violência, ou da Ponta Verde também, não é? Porque essa violência ela não é por localidade, não, pelo contrário. Né? Às vezes, ali na orla, você tem mais do que na periferia. O que é que nós temos? Não é? Para o meio ambiente, não é? O que é que... Então... Isso não pode nem um presidente faz isso sozinho, se ele não tiver esse engajamento. Não é? Por isso que nós temos que, claro, tá intenso o debate, mas no dia 7 tem, né? Seja lá qual for o resultado, nós temos que unir força. Arrefecer os ânimos. Arrefecer os ânimos e focarmos aí nessa reconstrução do partido. O deputado, para ser mais direto e objetivo, o deputado Ronaldo Medeiros busca mais uma reeleição no ano que vem, ou vai buscar uma vaga na Câmara Federal? Olha, um projeto de Câmara Federal, o partido aqui, ele nunca sozinho ele conseguiu eleger. Né? Nas vezes que nós elegemos aqui, a gente sempre tem. Não é? E é normal, é um processo democrático, e isso também não é feito, não é só no lateral, porque existe também um apoio, né, do partido aos grupos. Mas hoje a forma como o partido ele é gerenciado, nós não temos nomes internos que queiram ou que tenham projeção, não é, para densidade eleitoral. Vou dar um exemplo aqui. Um dos debates que eu tive aí o ano passado, antes das eleições, digo em 2024 e 2022, né, que foi a nossa eleição para estadual, que eu tive com o partido. Vamos aproveitar essas pessoas. O Júlio Cabral, um quadro nosso, um quadro grande, um cara histórico no partido, né? Nós tivemos o Basílio, que se candidatou também a deputado estadual. Advogado, nós tivemos professor. a Hélida, que se candidatou também. Nós tivemos o Elton Roberto, que se candidatou. Vamos pegar esses nomes e vamos projetar esses nomes nos cargos que nós porventura, formos ocupar, né, no próximo governo.
Mas isso não aconteceu. O deputado Ronaldo Medeiros, no comando do PT, vai fazer isso? Vai projetar outros membros do PT? Nem tenha dúvida, não é? Eu estou com 60 anos. Tenho aí mais o quê? Aí, um mandato, 2, eu não vou, né, não vou terminar ali. E não sei se a sociedade também vai querer. Eu acho que a grande virtude, né, de qualquer gestor, seja de partido, é deixar a sucessão. Passar o bastão. Passar o bastão. E nós temos que criar aí oportunidades. Hoje, em reuniões do partido, pra você ter uma ideia, a gente olha assim, a sucessão. Os jovens é um grupo muito pequeno que se tem hoje dentro do partido. Isso nos deixa preocupados, né? Que a gente abra esse partido. Né? A juventude não é o futuro, porque senão a gente sempre vai estar colocando a juventude, relegando sempre para depois. A gente tem que projetar agora, a gente tem que juventude é o presente, agora. deputado. É o presente. Né? Sem ela, não tem futuro. Deputado, e tocar num tema sensível, né? Alguns membros do Partido dos Trabalhadores têm acusado o senhor de ter feito uma manobra de filiações, umas filiações em massa, para justamente ter esse êxito político agora na próxima eleição interna do Partido dos Trabalhadores. Como é que você responde a essas acusações? Vou te falar. Eu tenho um trabalho aqui que é público, né, em Grota. Mas não é um trabalho só de ir na Grota, de levar uma escadaria, de levar uma reforma numa casa, de construir um ginásio. Né? Não sou eu que construo, mas de levar o mandato, falar com o governo para construir. É um trabalho também de educação política, né, que nós temos. Não só aqui, mas na área rural, na periferia, em algumas favelas, a favela que nós temos aqui em Maceió. Quando abre-se o processo, que eu fui contra, nacionalmente, você filiar até 4 meses antes das eleições. Eu acho que o partido tinha que ter dado assim 1 ano antes, ou 2 anos antes, para ter um tempo para fazer formação. Mas essas filiações, eles também fizeram. Se tiverem competência ou não para filiar, não é? Uma quantidade que nós filiamos, eles também filiaram aqui, da mesma forma. Agora, como vive um grupo isolado, um grupo que não tem contato, filiaram menos. Aí, como filiou menos, vamos reclamar. E impugnaram aqui uma quantidade boa de pessoas que, nacionalmente, o PT disse não, está correto. Entendeu? Não fui... Isso foi analisado, né? Analisado por uma direção do partido que é muito exigente. Hoje está pacificada essa questão? Está pacificada, assim. O partido ele decidiu que os filiados aqui de Alagoas, né, aqueles que tinham sido impugnados, todos eles vão votar no partido, né? Vão votar na eleição. Desde que tenha vontade de sair de casa, eles vão. Então, esse é um discurso, né? Um discurso de desespero, né? Uma atitude de desespero. E, deputado, muito se fala também internamente, essa corrente, podemos dizer assim, do PT, né? Que o Ronaldo Medeiros estava no PT, saiu do PT durante uma grande crise institucional do PT, foi para o MDB, foi ser líder do governador Renan Filho e depois voltou ao Partido dos Trabalhadores a convite do deputado federal Paulão, ou seja, dizendo que no único interesse pessoal, particular, de buscar o retorno à Assembleia Legislativa do Estado. Como é que você também responde a essas questões? Vou falar, eu saio do PT por questões de divergências profundas com esse pessoal que está aí. Foi um erro que eu devia ter ficado. O senhor se arrepende, deputado, de ter saído? Sim, tanto é que voltei. Não é? A atitude de voltar dizendo assim, eu errei. E falo isso com a maior tranquilidade, né? O partido, na época, muito cruel. Não é? Assim, espaço zero, escuta zero. Como continua aí? Mas eu voltei, digo, vamos... Para fazer o enfrentamento. Para dar enfrentamento político, para mudar aquilo que eu não Mesmo concordava. sendo convidado pelo deputado Paulão a retornar Não, a sigla? ali o meu convite, né, a minha volta, foi uma volta natural. Né? A Teca Nelma aqui, eu convidei a Teca Nelma para vir para o partido bem antes das eleições. Ela que nunca se pronunciou para mim, né? Mas ela teve a dificuldade que a Teca teve aqui de si. A minha volta era um processo natural. Eu tinha contatos com dirigentes, com deputados de outros estados, com PT de outros estados. Por quê? Eu apoiei a Haddad aqui, eu fui para a rua com a Haddad. Eu na Mesmo Assembleia, estando filiado ao MDB? Sim, apoiei o Haddad, fui para a rua em primeiro e segundo turno, fiz campanha. Não é? Na Assembleia, continuei com o meu enfrentamento, inclusive sendo contra, você vê jornais aí, contra o governo Temer, que era do MDB. Fui contra o tempo desde o primeiro dia.
fui contra o golpe. Então, o espírito, a alma, não é? Assim, a minha atuação não me vergonha nada, nem no PT, nem no MDB. Eu tenho um grande respeito também. Você acredita que você foi coerente durante todo esse tempo? Sempre fui coerente com a minha caminhada política, não é? Desde o movimento estudantil até agora, não é? Porque você voltou para se eleger num partido. Na minha votação, eu me elegi em qualquer partido. Qualquer um partido eu seria eleito. Então, essa é outra tese que ela caduca, né? Que ela não tem força. Deputado, a gente pode dizer hoje que o senhor é mais alinhado com o grupo político do MDB, do senador Renan, do que com o grupo político do PT que está no comando hoje? Eu sou alinhado com o Partido dos Trabalhadores. O senador Renan tem sido em Brasília, não é? O senador Renan, o Renan Calheiros e o Renan Filho, muito coerentes com o partido. Quem vê a atuação do ministro Renan Filho hoje, não é? no governo, é um dos grandes hoje, não é? Grandes dirigentes nacionais do MDB, mas é um que se mantém firme ali no governo Lula, defendendo as nossas bandeiras. Não é? Eu creio que o PT sozinho não consegue governar o Brasil. Não é? E o senador Renan aqui, não é? Como também outros aqui, o Isnaldo, que está no MDB, não é? O Rafael Brito, que está no MDB, que votam com o governo. Agora, o pessoal tem 2 secretarias. Olha que coisa interessante. Nós temos 2 secretarias, Aí, de repente, não, Ronaldo é que é o aliado. Ronaldo não tem um cargo nas 2 secretarias. Quem é mais aliado? Quem é que indica esse pessoal todo? Agora, você não pode ter um discurso entre 4 paredes e ter outro discurso externo, assim, não é? Eu não sei ser deputado amante. Entre 4 paredes ali é todo amor, e quando está fora desconhece. Né? As pessoas, não conheço, vira a cara, vira o rosto. Não. Eu mantenho a minha coerência. Minha coerência aqui em Alagoas é de defender o grupo, essa frente ampla que é contra o Bolsonaro, que é contra a extrema-direita. Eu estou no PT, mas eu queria que o PL também defendesse. Eu queria que o PP, que os partidos... A coalizão é partidos... sempre bem-vinda, deputado. Eu queria que defendesse as nossas propostas, não é? Não é vir para cá sem defender, mas que defenda. Defenda menos a reforma trabalhista, menos que volte os direitos previdenciários, que a gente tenha no pessoal que é precarizado no trabalho, os Uberes por aí e tal, que o pessoal tem um entendimento errado, que se acham empreendedores e tal, mas na hora que adoece um dia não tem cobertura, não tem cobertura social nenhuma. Eu queria que o pessoal todo estivesse conosco. Não é? Eu acho que esse é o grande trabalho nosso do partido, não é? Que é de buscar, não é rezar somente a missa aqui interna, e fazer discurso, né, nós temos que fazer discurso para fora, trazer as pessoas para o nosso campo e, se possível, para o partido, desde que a pessoa tenha essa identidade. Natália Barros, quero agradecer a sua presença aqui no MCC Notícias, quero agradecer a presença do deputado Ronaldo Medeiros, dizer que 45 minutos passa muito rápido, é muito célere. João? Quero fazer o convite público para que o deputado Ronaldo Medeiros esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas, de outras temáticas tão importantes para a nossa sociedade, por Partido dos Trabalhadores, que é um partido gigantesco, né, no nosso país. E quero deixar, deputado, um espaço para suas considerações finais. Primeiro, agradecer, né, dizer que isso que a gente vê no partido hoje, isso é um partido democrático, né? Assim, é um partido que permite que nós temos lá correntes políticas, grupos políticos, não é? Que disputam, mas depois nós vamos ter unidade no governo Lula, nós vamos ter uma unidade com as nossas candidaturas aqui, diferente da maioria dos partidos que não tem discussão, que só uma pessoa manda. Né? A gente está contra hoje só um mandar aqui em Alagoas. Né? Nós queremos ter um partido democrático, e isso... que a sociedade que não tem o costume dessa democracia interna nos partidos, né, ela entenda, né, que isso aí é um processo salutar para o partido. Mais uma vez, obrigado, deputado estadual por Alagoas, pelo Partido dos Trabalhadores, Ronaldo Medeiros, a minha companheira de bancada, Natália Barros, e até o próximo MCC Notícias. Tchau, tchau.